E o assunto agora é aquele papo gostoso de mãe. Roda a vinheta. Estou aqui com a Alessandra, ela que é especialista em comportamento, ela é mentora comportamental, né? E o assunto hoje é comportamento da maternidade. Vamos entender isso. Alessandra, Vamos. tudo bem? Tudo ótimo, Fabi, contigo. Tudo certo. Bom, comportamento da maternidade, na maternidade, tem mudado? Tem mudado muito, Fabi. Para melhor, para pior? Para melhor. Mas ainda tem campo para aprimorar mais isso. É assim. O quê? Eu te falo o seguinte, eu ainda não tive o privilégio de ser mãe, mas certamente eu gostaria que a minha mãe estivesse assistindo isso aqui para ouvir o que eu vou falar hoje. Ai, mãe! A minha não está assistindo, ela mora em Criciúma. Sim. Por quê? O que você acha que ela precisaria ter aprendido? Sim. Nós, né, gente? Com certeza. É. Fabi, eu te falo o seguinte, que eu entendo que a mãe, né, como a minha também, procurou fazer o melhor que estava dentro das condições dela para criar a mim e a minha irmã. Sendo que tem coisas que, de fato, podem, nessa fase da infância, da adolescência, serem evitadas. Porque eu só fui descobrir isso quando eu tive eu tenho hoje 39 anos, mas que não pareça, tudo bem. Óbvio. Mas quando eu tinha 25 anos foi que eu descobri tudo isso. Tipo o quê, assim? Por exemplo, Fabi, o nosso comportamento humano, né, um dos erros que eu mais vejo acontecendo, as pessoas elas compreendem o comportamento através da forma que falam, que pensam e que interagem. E eu vejo que um dos principais erros que eu posso assim falar para você de bate pronto, porque se deixar a gente faz aqui um documentário. Sim. A gente fica até amanhã conversando. A gente fica até amanhã que bater nesse papo. É o seguinte, que as mães, elas de uma forma subconsciente, elas acabam passando para os seus filhos traumas não superados na infância, na vida que elas tiveram. A carga emocional. Totalmente. Vou te dar aqui um exemplo prático. Vamos supor que você tivesse tido muita dificuldade financeira na infância. E aí você cresce dizendo, quando eu crescer, quando eu tiver meu filho não vai passar pelo que eu passei. O que não é de todo erro, mas a questão é a intensidade que você coloca isso. O exagero. Exatamente. Então, ao exemplo que quando você teve, então, dificuldade na sua infância, na sua vez de ser mãe, você dá tudo e a todo momento para o seu filho. É a transferência, né? Exatamente. Eu posso estar errada, Alessandra, mas eu percebo hoje que há uma permissividade. Sim. Na educação dos filhos. Eu realmente sou de outro tempo. Sim. Onde o meu pai só me olhava. Sim. O olhar do meu pai, né? Era o suficiente. Como a mãe estava mais ali, eu acho que, né, a mãe era tipo, não sei o que, mais no grito, aquela coisa, aquela loucura, tal. Não sei se na sua casa é assim, na minha era assim. Hoje em dia eu vejo os pais muito mais presentes. A figura paterna, real, mais presente. Mas não sei, eu vejo aí uma permissividade. É positiva isso? Então, em parte, Fabi, eu vou te falar o porquê. Eu vejo muito, hoje em dia você vê, né, muitas crianças já que tem um índice muito alto, né, de crianças que falam que estão com TDAH. Isso. Muita coisa sobre isso. Mas o que acontece? Os pais, eles estão no mesmo ambiente que as crianças estão, que os filhos estão, mas eles estão ali só de corpo presente. Eles ali colocam uma criança com atenção a uma tela, não tem ali aquela atenção plena, só dá um parabéns para o filho quando o filho tira nota boa na escola, ou seja, valida aquele filho não pelo que ele é, mas sim o que ele está fazendo. Mas o mundo não é assim? O mundo não te valida pelos resultados? De certa forma, não é correto você cobrar ou exigir, sei lá, de alguma forma, preparar, na verdade não é nem cobrar e exigir, mas preparar a criança para o mundo
que vai ser assim, ele vai te cobrar pelos resultados. Fabi, você falou um ponto muito importante, porque o que acontece? Justamente é nesse momento, você precisa treinar o seu filho enquanto ele está com você. Então, esse primeiro momento de frustração, dizer não para o seu filho. Então, o seu filho, quando ele está com você, ele tem que ouvir muito não, para que ele possa aprender, ele tem uma estrutura de que a vida não vai ser esse morango todo que na TV, no Instagram é muito pintado. Muito. Muita coisa. Mas tem um outro ponto mais importante ainda, que quando nós estamos falando de preparar os nossos filhos, é de fortalecer a identidade dele. Porque o que não ele... transferir a minha identidade para ele? Vou dar aqui um exemplo prático. Por exemplo, eu preciso fortalecer que a Fabi, independente do que ela faça, de ser uma ótima apresentadora, ela é leal, ela é amiga, ela é fiel, ela é verdadeira e ela é sincera. Ai, gente, sou tudo isso, aquela. Por quê? Porque independente onde você esteja, por qual desafio você vai passar, a sua identidade, ela se mantém inabalável, ela se mantém forte. Ou seja, é importante sim preparar a parte técnica para que ele possa saber o que fazer e o que ter na vida, mas o principal, onde você precisa investir maior parte do seu tempo, é deixar para ele de fato o que quando você não estiver presente ou quando você já se for dessa terra, ele não vai deixar passar em branco, que no caso são os seus valores. Tá, mas aí vamos conjecturar então, porque uma coisa é eu lidar com a criança. Sim. Outra coisa é o adulto. Perfeito. Né? O adulto, quando se torna pai, quando se torna mãe, até eu estava falando com a minha filha, com a minha sobrinha sobre isso, como a gente muda a visão sobre a maternidade e principalmente, à medida que os filhos crescem e que a gente envelhece, ela vai mudando mais ainda. Sim. Não é quando eles são pequenos, gente. Exatamente. Porque quando eles são pequenos, geralmente a gente é mais nova, tem uma visão da vida, tem experiências relativas à idade que você está vivendo. Aí a pergunta é, como fazer isso que você acabou de falar, deixar essa criança uma pessoa segura de quem ela é, associada ao não, associada a limites. Como? Porque, né? Como Pablo Marçal, né? Como? Tarará, tarará, tarará. Eu amo essa eu amo isso. Então, assim, qual é o ponto, né, Fabi? Quando uma mulher se torna mãe, ela tem uma conexão automática com aquela criança. Automática. É mãe, então você é como uma leoa, você vai defender, você vai proteger, tudo isso. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, exatamente. Da regra a exceção. Exatamente. Sendo que ao contrário, ou seja, a conexão do seu filho com você, ela é construída. Não é automático. Não é natural como da mãe com o filho. Exatamente. Entendi. Então, ela é construída. Então, por isso que eu muito escuto falar assim, mas Alessandra, eu falo com meu filho não me escuta. Esse é o ponto. Porque aí eu pergunto, né? O quanto você tem dedicado de tempo, de qualidade com o seu filho para observar o seu filho? Qualidade. Exatamente. Não quantidade. Qualidade, não quantidade. Aquele tempo que o filho se sente prestigiado. Exatamente. Opa, está prestando atenção em mim. Exatamente. Não simplesmente aquela criança, porque um exemplo, você pode ser mais comunicativa, você pode ser mais falante, mas talvez seu filho de bebê de 22 anos, mas talvez na infância, ele poderia ser talvez mais reservado, mais quieto. Mas você sabe que eu tenho 2 filhos, uma de 29 que vai fazer 30, agora esse ano, e o Lucas que vai fazer 23. Gente, a Júlia, ela é totalmente na dela. Sim. E o Lucas já é mais tipo eu, assim. Como diz a minha filha, eu faço amizade com poste, né? Tô na fila, já tô ali. Sim. O Lucas é igual. Sim. Interessante isso, né? Que é a mesma casa, os mesmos pais, mesma educação, teoricamente. Porque, mães, é e não é a mesma educação. Entendeu? É e não é. Mas isso é papo para outra semana. É outra. É outra, não é? Mas como
Como são diferentes os filhos? Exatamente. E se você me permite, para as mães que estão assistindo, de tudo isso que a gente está falando aqui, e que se você possa pegar algo prático, para que você possa compreender tudo isso. Você fala, nossa, Alê, você está falando de tanta coisa que a minha cabeça está dando até um bug aqui. Não, a ansiedade, ó. A ansiedade está batendo. Forte. Então, eu vou dar um exemplo bem prático. Mães, a sua mente, a nossa mente de mulheres, é como isso aqui, ó, um aparelho celular. Você, sem um programa, isso aqui é só um metal. Quando você vai educar um filho, quando você vai transferir o que você quer de melhor para ele, você tem já um programa dentro da sua cabeça, que são as suas verdades, que são as suas crenças. Está aqui dentro. Por que você acha que esse celular, para ter função, ele vai precisar de ter um programa para fazer funcionar bem todos os aplicativos daqui? Por que você acha que com a mente diferente? E tem mais, gente? Digo mais, o celular passa por atualização. Perfeito! Instala esse drive. Perfeito, perfeito, Fábio. E, gente, assim, eu vou provar para vocês isso está inclusive na Bíblia. Tá Agora tu foi fundo, hein? Tá em Romanos 12, 2, que onde diz que não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Exatamente. Então, assim, não é diferente. Mãe, entenda, eu sei que como você, como uma leoa, você vai querer proteger o seu filho de tudo que você tem medo. Se você tem medo, por exemplo, de falar em público, qual é a probabilidade que você tem de incentivar o seu filho em se expor? Então, esse é o ponto. Então, você pode talvez ter um filho que possa ser aí um futuro Bial Carbone, super comunicativo, tudo mais. Mas aí você, pelo seu medo de querer protegê-lo para que as pessoas não o condenem, nem nada, você, não, filho, fica quietinho, não, filho, fica aqui. E aí você pode estar podando, mas por uma questão inconsciente do seu medo, por amor, de que ele não sofra. Mas, de novo, mãe, você pode transformar a sua mente, você pode deixar as possibilidades acontecerem. E para você, mãe, se me permitir, gente, se deixar, eu falo aqui, horrores. Mãe, a nossa comunicação, do que nós estamos falando aqui, são só 7% de uma comunicação. As palavras são só 7% de uma comunicação. A cor da roupa que eu estou usando, é o tom de voz que eu estou falando, são os meus gestos. O tom de voz lascou. Ainda bem que meus filhos sabem que eu sou italiana. Aliás, a minha filha foi para a Itália o ano passado e até então ela sempre falava assim, ai mãe, tu fala, né? Fala alto, tu grita, não sei o quê. Aí depois de ir para a Itália, assim, mãe, te entendo, entendi. Porque italiano, gente, entendi. Né? Não é que a gente não tô braba. Não tô braba, é normal. Eu tô conversando, gente, de boinha. Mas você tem uma justificativa de nacionalidade, tá tudo bem. Ainda bem. Mas, gente, é tudo isso. Então, se eu puder deixar para você, uma mãe, uma orientação, uma coisa que você pode fazer, já começar agora a implementar, é o seguinte. Troque mais as afirmações pelas perguntas. Alessandra, mas isso é tão óbvio. Cuidado, o óbvio precisa ser dito. Seu filho sabe que você o ama? Ele sabe. Fala. Você fala, mas você pergunta, filho, você se sente amado? Não é só o fato de você pagar as contas da comida, da roupa e falar com educação o que ele tem que fazer, mas sim fazer com que ele perceba esse amor. Eu acho que eu nunca perguntei isso, filho. Você se sente amado? Você se sente amado, é fazer... medo da resposta. Exato, porque, Fabi, perguntar, já tomou banho, já fez dever de casa, deve estar na ponta da língua. Tá, e vale dizer, filho, sabe que eu te amo, né? Não vale. Não vale? Não vale. Não vale. E, gente, seguinte, e você pode às vezes falar assim, nossa, deu tudo pro meu filho, mas às vezes o que ele quer são aqueles segundos de olho no olho com você, aquele abraço quentinho que só você tem. E é que, na verdade, uma coisa não anula a outra. O tênis não anula o abraço. Perfeito, Fabi. A compra não anula o dizer eu te amo e perguntar. Né? Dizer, olha, você sabe que é amado, né? Vou fazer essa pergunta. Boa, Fabi. Boa, faz gostei. Isso. Acho que nunca fiz. Vou te dar, nesse momento, você pode completar só com mais uma coisinha. O quê?
Ó, faz o seguinte, abraça ele durante 40 segundos, sem falar nada, sem ficar balançando, só quietinho. Vou te explicar por quê. Em 20 segundos, vocês ainda estão respirando em frequências separadas. Depois de 30, 40 segundos, vocês começam a estar na mesma frequência de energia. Então, ou seja, todo o amor, carinho que você sente pelo seu filho, você vai estar conectando na mesma energia que ele. Vou fazer isso hoje. Massa. Quando é que ela volta, gente? Semana que vem? Maravilha. Semana que vem, tu Maravilha. volta pra gente falar isso. E Perfeito. o desafio tá lançado. Você vai fazer isso com o seu filho essa semana. Pega aí um dia, não importa se é casado, se não é, quantos anos ele tem, vai abraçar 40 segundos e vai perguntar: você sabe que você é amado? Vamos fazer isso, mães? Combinado? Alessandra, muito obrigada. Uma honra. Amei. Semana Amei. que vem, tá? Maravilha. Conta Combinado? comigo. Combinado. Gente, vamos embora. Tá encerrando muito mais. Muito obrigada pela sua companhia. Não desliga. Vem aí o TVC News com Bianca Robles. Um grande beijo. Tchau, tchau.